aí galera, beleza? Aqui é Alex Dark e eu tenho certeza que eu e o PR vamos sair na briga no final desse podcast. Eu tô ansioso pra ver essa treta. E você, PR? Vamos ver aí, pessoal. Vamos ver o que vai dar. E se o Alexandre falar mal do meu filme favorito, provavelmente isso vai acontecer com certeza. Mas galera, a gente tá de volta. A gente vai fazer agora o podcast dos filmes ruins. Não, na verdade é filmes bons com finais ruins. Pelo menos o que a gente acha. Mas antes a gente vai fazer uma coisa que eu sempre queria fazer, que é ler os comentários dos últimos posts. A maioria vai ser pro Gladys e pro PR. Tá. Só pra constar, tá, gente? Ninguém aqui ainda leu os comentários, então vai ser tudo surpresa. Vamos ver o que saiu nessa bagunça que a gente fez. Tá bom. Eu vou mencionar aqui o primeiro, do Lucky Gonçalves Alves. Nossa, eu não consigo falar esses nomes. Legal podcast, leva um papo descontraído, que nos faz pensar, opa, já vivi isso na escola. Valeu, cara. O segundo, essa aí eu acho que é pra você, Gladys. Que é Gladys, PR já foi para a diretoria. O PR, eu já fui 3 vezes. Gladys, agora ficou interessante. Já deu parabéns na cara dos amigos, descobrindo os podres de cada um na época de escola. Ainda bem que eu tô salvo, né? Esse ponto é verdade. E diga-se de passagem, quem falou isso foi o Rodrigo Ventru. Tá aí, viu, Rodrigo? Eu também gosto bastante do clã Ventru. Por referência a um clã do jogo de RPG Vampiro à Máscara. Ai. E na hora, cara, eu juro que eu pensei que o PR era o único que nunca teria ido pra diretoria na vida dele. Vocês não seguem meu conselho, né? É só você ficar calado. De fato. Vamos lá, o segundo comentário dele. Eu também estudo escola de feira. Morri de risadas quando vocês chamaram ela de Valak. Ele tava de coroinha, então deve ser realmente. Pode falar, PR. O que é um Valak exatamente? O Valak é o demônio do filme Invocação do Mal e também do filme A Freira. Sabe aquele demônio vestido de freira que ficou famoso na internet? Sim. Legal, aquele é o demônio que chama Valak. Beleza. Detalhe, teve um cara que fez cosplay de Valak em um filme e ainda o pessoal do cinema pediu pra que ele ficasse na abertura do cinema. Na porta do cinema pra assustar o pessoal. Que legal. Pra você ver. Aqui, Henrique Rossetti. Mano, o PR estudou junto com o presidente da Unis. Eu gostaria muito de saber como que era esse moleque na escola. Pode falar, PR, como é que era? Cara, se você tiver assistindo esse vídeo aí, todo mundo já sabe o nome dele. Se você tiver uma carteirinha aí, pessoal, você que tá assistindo esse vídeo aí, se você tiver uma carteirinha verde aí, o nome dele vai estar aparecendo aí, se tiver atualizado, certo? Que ele ainda é presidente. Vai estar aparecendo o nome dele aí, que eu não vou falar qual que é, eu já disse antes, tá bom? Mas assim, como que ele era em sala de aula, basicamente? Cara, sendo bem realista, eu não fazia porcaria nenhuma, entendeu? Desculpa ser negativo assim, mas é que eu sou bem realista. Se você estiver assistindo esse vídeo agora, eu sei que você falava comigo no corredor, entendeu? Eu ainda falo com você, cara. Tem vezes aí que eu encontro com você na rua, às vezes ele te cumprimenta, beleza? Eu te vejo, às vezes você ignora, às vezes vai, beleza? Mas assim, sinceramente, cara, você calculava a aula, você não fazia nada em sala de aula, entendeu? Você aparecia de vez em quando, você fez uma obra de arte ali, na aula de artes, com literalmente um lixo em cima da mesa, falando que aquilo era arte. Você literalmente arrumava a confusão com o professor e com o aluno ali no meio da aula. Entendeu? E assim, como aluno, assim, em relação de estudo, você não fazia muita coisa. Mas assim, se eu tô falando com você e falar que você é gente boa, beleza, um pouquinho, né? Mas assim, você fazia muita coisa em sala de aula? Não fazia, cara. Sinceramente, a verdade é essa. Desculpa, tá? Se estiver assistindo esse vídeo, você vai me reconhecer pela voz, com certeza aí, porque você sabe quem que tá falando, até pelas iniciais você vai entender, né? Quem é que tá falando. E se você me encontrar outra vez, você pode falar. Desabafar tudo aí do que eu tô falando pra você, cara, mas a verdade é essa. Eu duvido muito que isso irá acontecer.
Eu duvido muito que isso irá acontecer. Pô, ia ser legal ele fazer um vídeo de bosta, né? Sabe por quê, pessoal? Porque esse cara aí que eu já falei o nome, que se você estiver assistindo, mas eu não vou citar seu nome, eu já citei antes, mas eu não vou citar agora. Então, por quê? Como você faz parte aí de coisa estudantil, e essas organizações geralmente ficam aqui nessa região, e às vezes eu passo aí perto, né, de onde fica esse comitê, que se você pesquisar na internet você até encontra o endereço, eu não vou falar onde que é para não criar mais polêmica, mas eu te vejo aí, cara, passando, entendeu? E você sabe disso. E é verdade, cara, tudo isso que eu falei, desculpa, é verdade, tá? Se você discorda ou não, aí é outra questão, mas é verdade essa, não vou falar mais mal de você não, cara. Só Tá. isso. Próximo comentário. Cristina Guaraldo. Eu fico imaginando o pequeno Gladius aprontando na escola. Devia ser muito fofo. Aí tem outra pessoa que comentou. Foi a Bruna. Eu não consigo falar o sobrenome, mas foi a Bruna. Alex Dack ajoelhou no milho? Gladius, ainda bem que não, eu era gordinho. O peso do corpo em cima do milho. Como ela deu risada, hein? Olha, o pior é que revendo esse podcast, até eu dei muito risada, porque a gente realmente fez tudo de improviso, né? A gente não sequer disse quais seriam as histórias, ou organizou temas. Então, realmente isso que veio na nossa cabeça. Cara, a gente tem que ainda fazer um terceiro vídeo pra encerrar, porque a gente não contou muito do ensino médio. Cara, você acredita que algumas das pessoas vieram me cobrar as histórias do ensino médio? Eita. Porque eu mandei para algumas pessoas que eu ainda tenho contato, né, depois de escola e tudo mais. E alguns deles até apareceram nas histórias e estão aí no comentário. Inclusive o Henrique, que perguntou aí pro PR, a história que eu contei lá e que foi cortado no final, mas eles sabem qual que é a história aí. Era esse Henrique. Ah, tá. Ok. Ah, tá. Alex Dack, foi a maior parte a risada da piada do Gladys. Acho que foi aquela do... Você lembra? Foi a piada sobre a Eva. Ah, tá. Essa aí foi bem engraçada, não vou mentir. Olha, o pior é que todos os priminhos meus que ouviram essa história, eles também acharam muito engraçada. Verdade. A Cristina também achou engraçada, eu consigo imaginar a cara da freira quando eu vi essa piada. O Argus D1. Eu e o Gladius estamos juntos. E se tiver uma parte 2, espero que ele fale da discussão pro Hop Harry. Foi muito engraçado. Não se preocupa, a gente vai fazer isso na parte 3. Olha, eu não sei de qual das excursões pro Hop Harry ele tá falando. Mas, dependendo de qual for, não pode ser dita no YouTube. Não se preocupe, é censuro, cara. Entendi. Tá, falando nele de novo. Alex Dack fala sobre os caixões brancos. Dava um bom filme de terror digno do casal Harry. Casal Warren. Warren, tá. Pelo menos é um bom filme de terror de suspense brasileiro, né? Aqui. De fato. Acho que melhor que muito filme que tá lançando por aí. Tá. Beleza. Agora um xará seu pé, é o Paulo Castelo. Eu tô só esperando para saber os famosos priminhos do Gladius vão descobrir tudo que ele fazia na escola. Algumas histórias eles já conheciam, viu? Outras, talvez eles vão descobrir agora, né? Mas boa influência eu nunca fui mesmo. Uma coisa que eu aprendi, tio nunca é boa influência. Você falou? Pra mim, acho que tio às vezes nunca é uma boa influência. Por referência, lembra que eu contei uma história lá de que a gente pulou aula e acabamos nos dando mal, tudo mais? Sim. O Paulo e o Thiago, que fizeram parte da história, é esse Paulo. Ah, é?
Era esse? Esse é o Paulo que tava lá dentro comigo. Ah, tá. Beleza. Então, Tá. Beleza, continuando. Áticos. Quando o cara fala que estuda escola alemão, a gente já pensa, burguês safado. deixa eu contar uma coisa. Não, peraí, deixa eu contar uma coisa, rapaz. Sim. Primeiro, Áticos G9T. Primeiro, assim, deixa eu contar uma coisa. Eu falei que era, não falei que é. E segundo, não é escola que eu vou dizer assim, é particular, entendeu? Eu já falei que todo mundo aqui é escola estadual, então não é de burguês safado, não, cara. Isso é coisa da imaginação da pessoa que escreveu isso. Já veio a primeira treta. Mas vamos lembrar que de todos nós aqui, o PR é o mais playboy que tem. Nossa, não. Não, isso é o que eu falei, é realidade, entendeu? É realmente uma escola estadual, cara. É porque você pegou a escola quando ela ficou um pouquinho mais elitizado. Eu e o Glaucio pegamos a escola um pouquinho periferia. Totalmente periferia, cara. As minhas escolas foram em Itaquera e em São Mateus. Os caras iam com 38 na cintura. Mas eu não sei falar alemão, não, cara. Tá. Coisa totalmente diferente. Falei que era, não que é. Tá. Aqui, o Argus D1. O PR falando sobre trabalho com o tema de Copa do Mundo realmente fez lembrar da época da escola. A melhor parte, cara. É tudo foco no mundo. Pelo menos um tema meio descontraído, né? Ok. Sim. Foi uma coisa que uniu todo mundo nessa época, né? Todas as pessoas. Foi a Copa do Mundo e tal. Vai ficar Só não fez título, né? Oi? Só não fez título. Isso é verdade. Tá. Vamos lá, o Articus voltou. PR falando como ele era na escola. Eu pensando, nossa, literalmente eu. Tá vendo? Tô me identificando comigo aí. Olha, PR. Você já está tendo uma base de fãs. Ironicamente é o mesmo cara que te chamou de burguês safado, então talvez tenha uma relação de amor e ódio aí com você. Tá. Ué, cara. Aqui. O próximo é novamente o Henrique Rossetti. O melhor foi o PR contando a história e dando o nome de todo mundo. Eu imagino as pessoas que ele conhece ouvindo o podcast. Quando você contou a história. Então, peraí, ó. Beleza, acho que eu falei o nome de alguns aí no primeiro. Eu lembro que eu falei mesmo aí sem quebrar regras, falei de verdade. Mas assim, eu não vejo problemas, cara, porque assim, isso é verdade, não foi algo assim que eu tô difamando a pessoa, não tô falando algo assim muito negativo, entendeu? Eu tô falando a realidade. Se quiserem falar o mesmo de mim, assim, pra mim não tem problema, entendeu? Não tô ofendendo tanta pessoa. E se ela se sentir ofendida, aí eu peço desculpa, mas assim, a realidade é essa, eu não tô inventando coisas, entendeu? E eu não vou mais citar nome, por isso daqui pra frente eu nem vou falar mais. Não se preocupe, quando citar nome eu vou censurar. O pior é que, lembrando agora, foi realmente muito engraçado quando você tava contando as histórias. Embora eu não posso falar muita coisa, né? Eu não falei nome inteiro, mas falei, é o Henrique, é o Paulo, é tudo, e eles são tudo só aqui. não contar sobrenome, né? Oi? É só não falar sobrenome. Mas eles colocaram aquilo. O Henrique, você falou, é o Henrique Rodeto. Só o Thiago que não colocou E9T. Bom, falando nele, o Thiago mencionou um tópico que a gente podia falar de histórias de terror de escolas. Só que a história tem 3 pessoas, não tem muita história de terror. Só se for falar aquelas coisas tipo a loira do banheiro. Ninguém fazia muito mais isso, não. Tá. Eu tenho umas 2 só, cara. Mas não chega a ser história, não. Tá. Mas tem relação com o terror. Tá. Aqui é o Leonardo Camilo. Como eu dei risada com a história do Gladys e o padre. Bom, essa aí você explica, Gladys. A história do padre foi de longe assim, a história que o povo que ouviu o podcast veio me falar depois
que mais gostaram. Inclusive um casal de amigos nossos que trabalhou com a gente, que como eles deram risada quando eu contei a história do padre, como que eu enganei pra escapar de um castigo. O bom, aquele garoto que estuda em escola religiosa, lembra o Rodrigo? Ou que estudou? Não sei se ele estuda. Ele basicamente pode usar isso para se livrar dos castigos. Aí, no caso desse Rodrigo aí, ele é filho do Henrique, né? Quando chegar na história do ensino médio, e se eu for contar as coisas que o pai dele fez, meu Deus do céu, o moleque vai ficar até com medo. A gente tem que fazer essa parte 3 depois disso. Tá. E falando nisso, Henrique, meus filhos ouvindo essa história e eles perderam respeito pelo pai. Peraí, esse eu não achei, tá na parte 2? É, tá na parte 2. Acho que esse daquela história que vocês estavam pulando o muro, né? Não, muro não, cabularam, sei lá. No caso, o Henrique se for contar as histórias dele, meu Jesus Cristo, gente, é uma pior que a outra. Inclusive, ele tá envolvido numa das histórias do Hopi Hari. Eita! Ai, ai. Aqui, o xará do PR. Gladys dizendo que não é nada atlético. É dizer pouco. Vai se fuder aí, Paulo. Desde a época de escola, do público, Deixa claro, pessoal. Ai, ai. Vamos lá. A Cristina Guaraldo. Gladys contando a história parecia um filme de terror. Como eu dei risada. Acho que ela tá falando aquela história lá de quando cabulei aula. E os professores apareceram, né? Oi? E os professores apareceram no final da história e te levou de volta pra escola. Isso, esse mesmo. Meu Jesus Cristo, eu não recomendo pra ninguém não, viu? Nossa, aquela sessão de exercícios assim que dá pesadelos até hoje. E falando nisso, o Thiago falando, eu só rindo de lembrar o Gladys correndo fazendo exercícios. É outra que você tem que falar aqui. Vai se fuder, Falei que eu jogava bola todo dia. Um dia que a gente tava fazendo exercício lá em cima, naquela sala vazia. Cara, eu só não é um hábito, mas é algo que você foi tão ruim esse desempenho. Ah, valeu, cara. Eu tô me exagerando mesmo, é porque se você for zoar com o amigo, é mais legal se ele for o amigo nerd gordinho. Tá, beleza. Terminou a sessão de comentários, então agora, galera, vamos partir para o que interessa. Vamos para os filmes com finais ruins, ou que nós achamos que foi ruim. Tá. Quem começa? Eu ou um de vocês dessa vez? Vamos começar a polêmica. Eu vou mencionar o primeiro, Indiana Jones 4 e Indiana Jones 5, que são dois filmes e quase iguais, mais ou menos. O do Indiana Jones 4, quando eu assisti, até que foi um filme meio interessante, mas como o pessoal fala, mudou um pouquinho a história. Não é um pouco a história, mas acho que o pessoal fala que mudou um pouco o gênero. Eles foram para um filme mais de ficção científica. O filme até que ficou interessante. Foi um pouco... o pessoal fala que não sentiu muito medo pelos personagens. Só que eu fiz uma piada boa que o Gladius e o PR riram bastante, que é... O problema do filme não é que nós ocidentais sentimos medo. É que se quem tivesse assistido o filme fosse um polonês, um ucraniano, alguém que tivesse vindo na Muralha de Ferro, com certeza não teria medo pelos personagens, já que os vilões eram socialistas. Mais alguns anos de socialismo aqui no Brasil e a gente vai ter medo também. Mas também foi o final ridículo, que do nada aquela pirâmide virou uma aeronave e começou a voar. Só por referência, tá? Não sei se eu falo, mas é porque o ator que faz
lá o filme, esqueci o nome dele agora. Eita, poxa, esqueci também. Não tem problema. Ele não queria fazer filme que fosse com alienígenas, né? E aí eles mudaram um pouco o enredo, mas não muito. Pra ser viajantes, né? Ou seres de espaço entre os espaços, mais ou menos. Isso, pra serem seres interdimensionais. Que é tipo... É um... É a mesma coisa, né? É só pra não dizer que é alienígena, né? Basicamente assim, eu não quero que... Ah, lembrei, Harrison Ford. Isso, Harrison Ford. Poxa, agora eu vou citar o quinto. O quinto foi, mas antes um pouquinho no quarto. O quarto deu tipo aquela coisa que a gente deve odiar em filme de... Quando tem final, que é meio franquia, que é... No final parece que o filho dele, que fazia o filme dos Transformers, eu até esqueci o nome do garoto, ele ia seguir os caminhos do pai. O que aconteceu? Esqueceram do garoto, mas também porque ele se envolveu em polêmica. Aí vamos pro quinto filme, que eu assisti no cinema. O filme até começa legal, engraçadinho, mas o Indiana Jones parece aquele cara depressivo que tá cansado da vida. E no final o cara quer ficar literalmente no passado com... qual o nome mesmo? Acho que eu esqueci, Arithmetic? Eu não assisti o filme. Acho que é Arithmetic mesmo, aquele... Acho que era filósofo, inventor que criou bastante coisa. Na época de Roma. Então, ele vai lá pra Roma, ele volta também com aquele vilão lá que virou o novo Gellert Grindelwald, só que não convenceu tanto o povo. E no final, ele volta pro mundo como a mulher falou, cara, você não pode fazer esse tipo de coisa, você tem que ficar vivendo no presente, mesmo que ele não queira. Aí no final também mostra a esposa dele voltando pra tentar ajudar o cara, mais ou menos. Cara, foi um filme que eu vi no cinema e eu tava achando interessante, mas depois que eu paro e analiso, eu falo, cara, esse filme foi muito ruim nesse quesito. Ah, cara, eu particularmente acho que o único filme do Indiana Jones que foi o primeiro mesmo. Os outros, nossa, pra mim são todos ruins. Não, o segundo é ruim mesmo, mas o terceiro até que foi bom, pelo menos o final. Tá. Tem que assistir isso aí, não cheguei a ver ainda do Indiana Jones. Tá? Caraca. Assista o primeiro, cara, que é bom. Os outros, fica a seu critério. Tá, vou te dar um spoiler. No primeiro, o Indiana Jones nem precisava estar no filme, porque ele basicamente, tudo que ele fez, os nazistas acabariam fazendo e no final eles teriam o mesmo final. Ele é irrelevante. Entendi. Pronto, já deu spoiler. O que mostra que o filme é real, ó. Em quantas situações as pessoas acham que elas foram importantes, mas no fundo elas são irrelevantes. Tá. Talvez o filme seja mais profundo do que o povo imagine. É. Tá. Quem vai querer continuar? O filme é só o cara de chapéu e chicote, olha aí, ó. Tem toda uma filosofia de entropia por trás, ó. Ninguém pensou nisso. Beleza. Não estava na minha lista original, mas já que você mencionou o Grindelwald, acho que tem um filme que merece entrar na nossa fala aí. Fala. Que é o último filme dos Animais Fantásticos e Onde Habitam. Acho que o ruim foi... esse eu vi no cinema também. Se bem que talvez... Pode falar, Pé. Desculpa, é do primeiro ou do segundo? O terceiro. Ah, é verdade, terceiro. Beleza, meu amigo. Se bem que talvez seja até um roubo da lista, porque era para ser um filme com finais ruins. Só que nesse caso, o filme inteiro foi ruim. Meu Jesus Cristo. Eu só gostei porque teve uma menção ao Brasil, pelo menos. Se bem que falaram que era para se passar no Brasil, mas devido à pandemia não conseguiram fazer. Pior que não seria difícil, né? Porque nenhum dos filmes eles foram gravados nos locais, né? O primeiro não foi gravado em Nova York, o segundo não foi gravado em Paris. Mas foi gravado no país, pelo menos. Não foi gravado no país. Eles mandavam uma equipe para fotografar os locais que eles queriam e aí eles montavam o cenário no estúdio, em computador, tudo mais. Mas nenhum lugar ali é real. Isso é mais barato ou mais caro do que viajar pra lá?
É mais barato, né? Porque montar toda uma equipe de filmagem em outro país é muito mais caro. Além disso, filmar em cidades como Nova York é absurdamente caro. É impossível. Tanto é que muitas vezes tem filmes e séries que se passam em Nova York, mas na realidade só uma ou duas cenas é em Nova York. Por exemplo, tem uma famosa série de advogados chamada Suits. Eu conheço. Quase todo mundo conhece. Chama a série do personagem Harvey Specter. Na verdade, a série é gravada em Toronto, no Canadá. Eu sei, eles falam que muitas pessoas querem fazer no Canadá porque é o local mais tranquilo para se gravar. Tá. É que nem Los Angeles. Dificilmente as coisas são realmente gravadas em Los Angeles, porque é muito caro. Tá. Beleza. Que é da trilogia do Batman. Eu já vi vários filmes do Batman. Não, mas do Nolan, a trilogia, o Begins, o Cavaleiro das Trevas Já e vi. o Justiça. Também. Já viu? Os três. Você viu? O que você achou, por exemplo, dos 3 filmes, assim? Você achou que teve algo que podia melhorar, que foi muito ruim? Pra mim foi 10, cara, os 3. Os 3 foram bons. Tirando aquela versão do Bane que ficou completamente nada a ver com a história do personagem. O primeiro filme é muito bom. O segundo filme é perfeito. Acho que é Por causa do Coringa. Não só por causa do Coringa. Toda a estrutura, toda a história em si é muito boa. Claro que o personagem do Heath Ledger ali como Coringa, nossa senhora, ele ofusca o Batman totalmente, né? O filme não parece ser o filme do Batman, parece ser mais o filme do Coringa. O cara conseguiu ser o personagem secundário que literalmente conseguiu vencer o personagem principal no filme. Sim. Além disso, temos que dar os parabéns pro Christopher Nolan, cara, porque ele pegou e deu uma nova ideia pro Batman, né? Porque se você pegar pra ver os filmes anteriores, o Batman ele era muito cartunesco. Era aquela coisa meio parecer que é um personagem de quadrinhos mesmo, ou da série antiga dos anos 60. Se você for ver o filme do Batman que tá ele, o Jim Carrey, aquele Bane maluco, a Era Venenosa, o Homem de Gelo, meu Deus. Aquilo é um filme de comédia. Muito realista, cara, muito bom esse dele. Não, esse aí é horrível. Se perguntar, do último filme, aquela cena lá, por exemplo, que tem a bomba e tal, e o... Do 2? Qual é o nome dele? Não, o terceiro. Terceiro? Que ele tá segurando a bomba lá na água. É o finalzinho do terceiro. Eu lembro, alguém reclama. Eu lembro que o Azaghal odiou o final porque não era pro Batman aparecer, era só pro Alfred dar tchauzinho só. Isso, então, é aquela parte lá que ele vê o verdadeiro Batman lá, que é o Bruce Wayne, né? Lá, acho que era uma padaria, não sei, cara, acho que era uma cafeteria. Cafeteria mesmo. Acho que era uma cafeteria. Aquilo ali, mano, foi tipo real ou foi uma visão dele, entendeu? Essa é a questão. Eu não sei. Eu não reparei muito nisso, não. Eu acho que foi real, cara, mas é aquela coisa. O Nolan, se tem uma coisa que eu gosto dos filmes dele, é que muita coisa ele deixa pra sua... O fandom. Né? A sua percepção. Muita coisa ele deixa em aberto. Tá. Inclusive a ideia do Christopher Nolan para fazer esse filme era justamente que fosse Batman mais real. Sim. Para ser sincero, esse último filme do Batman, o Cavaleiro das Trevas, eu acho uma porcaria. Que ele enfrenta o Charada, né? Não, o Bane. O do Bane? Da trilogia dele. Eu odiei o do Bane por um único motivo. O Bane não tem essa origem. Eu fui ver os quadrinhos, as histórias, e o Bane na verdade é uma criança que nasceu lá, ficou, acho que sei lá, uns 20 anos de solitária e ganhou respeito do pessoal por causa disso. Aí depois ele fugiu do lugar. Pelo que mostrou lá foi diferente. Não, no filme ele muda um pouquinho, que é pra criar um mistério e suspense. Que na verdade, quem fugiu de lá não foi ele. Foi aquela mulher lá. Que era, acho que... Ali algum. É que assim, eu entendo que ele não criou a história do personagem. Mas é que é o seguinte, ele... Pra quem conhece a história, não tinha mistério. Que, por exemplo...
a grande reviravolta do filme era de que o Bane não era filho do Ra's al Ghul e que na verdade era aquela mulher, né, que é a Talia al Ghul. Só que assim, eu, por exemplo, conheço as HQs, então eu sei que o Bane não era filho do Ra's al Ghul e sei que o Ra's al Ghul teve uma filha que se chamava Talia. Então, assim, pra mim foi zero reviravolta. Então, assim, eu tenho uma visão desse filme bem diferente. O plot tudo. Vou puxar o Mad Max Estrada da Fúria. Putz, é aquele da Furiosa? Não, esse filme veio antes da Furiosa. Esse filme foi o que fez o pessoal conhecer a Furiosa, na verdade. Ah. Bom, o filme pra mim é bom, mostra o início meio maluco do Mad Max, que ele tinha o carro dele, tem o V8, o pessoal tem aquele culto lá, o V8. Aí chega uma cena que aparece a Furiosa e leva as mulheres parteiras, que é de propriedade daquele cara maluco de branco. Aí o filme todo é basicamente o Max, o cara e a média Furiosa, o Max, é Max mesmo. O Max tentam levar as garotas junto com a Furiosa para o local que ela quer levar. Eu até esqueci o nome do lugar, mais ou menos. Só que aí vem outro cara tentando ir atrás delas. No final, aparece acho que o grupo das últimas sobreviventes desse tal lugar falando: ah, vocês já passaram por esse lugar, acho que já faz alguns quilômetros. Veio um grupo de pessoal e destruiu o lugar, a gente não podia mais viver lá. Aí no final mostra a Furiosa chorando porque viu que lutou em vão por tudo. E olha que uma mulher tinha morrido no caminho. Aí o que aconteceu? Ah, já que não tem outro local pra ir, vamos voltar. Aí tiveram que matar o líder supremo, que mataram ele e no final tomaram o controle do lugar. E a Furiosa se tornou até a líder do lugar, enquanto o Max acabou fugindo. Ou deixando o controle com ela e apenas seguindo o seu caminho. Eu odiei porque eu odeio esse tipo de final, que é você tentando dar esperança pra pessoa, só que aí chega no final, não dá mais pra fazer isso. A pessoa fica descontente e fala, vamos voltar e tirar o poder desse cara, então. O ruim é que esse tipo de filme, ele gera um anticlímax, né? Porque você acha que a história vai pra algum lugar e de repente, assim, ela simplesmente fala, não dá pra fazer, bora voltar. Eu esperava eles chegarem perto do local, chegarem no lugar e depois lutarem com o cara pra poder ficar nesse lugar e não voltar e tentar tirar o cara do poder. Eu acho que assim, para um diretor ou um roteirista que seja, fazer um filme que tenha um anticlímax assim no final, nossa, a pessoa tem que estar muito segura do que ela tá fazendo. Porque a chance disso terminar assim, com um final. Tá. Muito grande, né? Pelo menos ganhou um Oscar de melhor figurino ou de melhor música. O único personagem que eu gostei mais do que o Mad Max foi aquele guitarrista maluco. Bom, eu só vi o filme antigo do Mad Max. Esse aí. Então, foi um guitarrista maluco branco que usava uma máscara. Ele ficava tocando e saía fogo do cabo da guitarra. Quero perguntar se vocês assistiram do filme da Chegada já. A Chegada? Oi? De ficção científica. Não sei se vocês já chegaram a assistir. A Chegada? Não. Cara, o nome não me é estranho. Então, eu acho que eu até já assisti. Você pode falar um pouquinho dele? Fala. Mas vocês não lembram, né? Não, é que eu não vejo filme de ficção científica, cara. É uma nave gigante, assim, no formato de uma torre que chega. Aí tem que decifrar a linguagem em formato de círculo. Acho que sei qual você tá falando. É com um ator que fez o Gavião Arqueiro, né? Sério? Aquela nave, ela tem um formato meio... Ela fica em pé, assim, mas ela tem um formato meio que de um disco. De um iPod? Oi? Não, eu tô confundindo. Não, é um... Eu sei qual você tá falando. Acho que você sabe, né? Não, sei. Eu tá na minha lista pra assistir já há muito tempo, cara. É até uma vergonha não ter assistido ainda, porque ele foi muito bem comentado. Tá. Mas fala aí, PR, por que o filme é ruim? Não, cara, eu ia comentar com vocês, mas assim, vocês não chegaram a assistir, então não tem muita coisa a comentar. Eu gostei muito dele. Comenta aí, porque
Cara, tem filme que eu vou falar aqui que com certeza vocês não assistiram, até porque um deles é de 1968. Nossa, até Não. parece que eu vou ver. Então, vou falar um pouquinho aqui, tá? Sem dar spoiler. Tipo, basicamente, assim, vocês não chegaram a assistir, mas eu vou falar um pouco aí pra quem tá ouvindo, né? Pra basicamente entender como é o filme, mas que não tenha assistido ou já assistido. É basicamente uma nave, assim, que vem ao redor do mundo, né? Ela pousa em lugares estratégicos ao redor do globo. E basicamente tem que decifrar a linguagem deles para conseguir se comunicar com eles e entender o que eles querem fazer. Só que o que acontece? Como não tem conhecimento do poder militar que eles têm, se alguém atiçar uma bomba ali, no caso de uma invasão, por exemplo, um país como a China, que qualquer ameaça já quer se defender, né? O que acontece? Tem um risco de extinguir a humanidade toda nesse processo. Aí o que eles fazem? Eles chamam uma linguista para decifrar a linguagem deles em formato de círculo, né? E nesse processo, cara, tem um monte de questões relacionadas à antropologia, tal, linguagem, comunicação, que nem sempre comunicação só escrita, tem formato lá do toque. E o final é spoiler lá, que eu não vou falar o que acontece, mas basicamente tudo dependia da mulher que fez a linguagem com eles. E ela consegue resolver tudo com os alienígenas lá. O final é muito bom. É só isso. Cara, tá no podcast errado então, porque é pra ser filme com final ruim. Não, você não viu o final, como é que você fala que é ruim? Cara, é pra você mencionar um filme com final ruim. Ah, é verdade, isso é o tópico, né? É. Mas foi bom ter mencionado. Mas foi até um alívio ouvir um final bom, porque só lembrando da quantidade de filme ruim, cara, que tive que relembrar pra fazer esse podcast. Só, eu excluí esse filme da lista, então desculpa, a gente devia ter falado sobre ele. Esse filme foi bom e eu vou falar sobre ele quando tiver um outro podcast sobre filmes com os melhores finais bons. Pronto, é isso. Esse Tá filme bom. tira da minha chegada. Não foi um final ruim, foi um final excelente e gostei muito dele, é isso. Tá bom. Mas é assim, se a gente pode pegar, por exemplo, de diretores, né? Por exemplo, o PR é muito fã do Christopher Nolan. Eu, por isso, sou muito fã do Francis Ford Coppola. Mas tem diretores que a gente sabe que a questão dele é fazer final, né? O filme deles são famosos pelo final. E tem um que, na verdade, algumas pessoas vão querer me matar, mas é 8 ou 80. Ou a pessoa ama ou a pessoa odeia. Que é os filmes do Jordan Peele. Eita. Você já deve ter assistido? Não. Não? Tem um filme dele que é dois que ficaram muito famosos. Um deles chama Corra. Ah, eu conheço esse aí. Isso é famoso, cara. Aí por isso que eu falei, o filme é 8 ou 80, ou você ama ou você odeia. No caso do filme Corra, eu sei que muita gente gosta, tudo mais, mas eu vou falar, gente, esse filme só é famoso e só ficou muito querido por conta da mensagem de racismo. Porque fora isso... É o verdade, filme porque lembra do segundo filme que saiu? Porque eu assisti também o segundo filme dele, que é o Nós. Ninguém... e também teve outro que era Não Olhe Pra Cima. Ninguém lembra desse filme, só lembra do Corra. Peraí, Ale, você falou que eu tenho que comentar agora. Não olhe pra cima, cara. Esse daí... Fala aí, o que você achou um pouquinho, desse filme aí? Não, esse daí eu não vi, eu só ouvi o filme Nós. No caso, eu só vou falar primeiro então dos outros dois, que eles, na minha opinião, são finais muito ruins. No caso do Corra, é porque o final é previsível, né? Eu, pelo menos, na metade do filme já falei qual vai ser o final. É troca de corpo. Beleza. Porque assim, tava muito óbvio desde a hora que ele chegou. Inclusive, eu reparei até qual que foi a inspiração do Jordan Peele para fazer o filme, que é claramente um filme dos anos 60, que se chama Olha Quem Vem para o Jantar. É exatamente igual, é uma mulher branca com uma família passivo-agressiva do interior e o namorado noivo dela é negro. É a mesma dinâmica, só que com troca de corpos. Engraçado que tem uma coisa que eu posso mencionar. Se o filme fosse feito hoje, eu acho que o pessoal ia falar: será que esse cara pegou a parte do sorteio do P. Diddy?
Boa pergunta, hein? Não vamos mencionar o Pedidi nesse podcast, não, que é melhor a gente não ser cancelado. Porque parando pra pensar, podia ser um pouco semelhante, né? É, também. Aí, no caso, o outro filme, na minha opinião, esse é pior ainda, porque assim, o final dele não é previsível igual do Corra, né? Que é um filme Nós. Tá, mas posso só mencionar uma coisa do filme Corra? Que, na verdade, o filme tem 2 finais. O primeiro final, na hora que era meio pra ser o final original, na hora que ele tá enforcando a namorada, aparece a polícia e, na verdade, era a polícia de verdade. E ele é preso por tentativa de assassinato e o amigo dele tenta conversar com ele. Cara, o que aconteceu? Me explica, eu sei que você não fez isso tudo, sem um bom motivo, pelo menos. E ele fica quieto só. Aí no segundo, realmente é esse que o amigo vai lá pra salvar ele. E ele faz a melhor coisa que uma crítica à polícia faz, que é só dar ré, fingindo que aconteceu nada. Nossa. É isso que a polícia só dá ré, eu não vi. Mas Eu vi. assim, então, eu só fiquei sabendo agora. Então, é até bom que eu tenha mencionado, porque esse então é um filme bônus. É um filme que tem 2 finais ruins. Pois é. Agora, o outro que eu ia mencionar, que é o Nós, que não só o filme é ruim, embora o final não seja previsível, né? Mas é uma história que não faz sentido, né? Em questão de narrativa. Faz sentido, realmente não faz muito sentido ter clones Aquela nossos. coisa de um mundo subterrâneo e tudo mais. Então você tem que pegar e assistir aquele filme com uma ideia de surrealismo, sendo que nada no filme é surrealista. Então só isso já pega e já coloca naquela lista de filmes. É um filme que tenta fazer uma crítica social, onde a mensagem é a coisa mais importante do filme. Assim, a história não faz sentido, problema, não é relevante. O certo. Final é esquisito, não tem o menor nexo. Não é importante. É verdade, esse filme tem um final estranho, que quando você vê, já que vai ser um spoiler, é um filme que eles têm que lutar com famílias que são substitutas. Só que aí quando e vem aquela clone dizendo que eles acharam que eu era destinada, que eu ia liderar eles. Só que o que mais é maluco é que quando você chega no final, na verdade aquela garota não é um clone, ela era original. O clone tomou posse da vida dela e aí o clone nem se lembrava disso. E o que mais deixou chocado é que tinha um exército de clones que tentaram substituir. Eu realmente não entendi nada. Não, é que assim, a mensagem, né, é que não faz sentido em questão de narrativa, né? Porque nada daquilo ali tem alguma lógica. Por isso que eu falei, você tem que ver como um surrealismo. A ideia é simplesmente transmitir de forma visual a mensagem. E a mensagem que o Jordan Peele tentou levar com o filme é de que aquelas pessoas que estavam vivendo no mundo normal, né, seriam a casta superior, seriam os privilegiados. E as pessoas vivendo naquele submundo, elas seriam um povo mais, tipo, um povo de periferia, um povo que não tem oportunidade. Mas, ao ir para junto daquelas pessoas que são as ditas privilegiadas, as que são ditas socialmente aceitas e tudo mais, elas se tornam daquela forma. Né? Então a mensagem é que se você dá a oportunidade, qualquer um pode ser daquele jeito que a sociedade aceita. Então, Então essa é a mensagem? Essa é a mensagem do filme que o Jordan Peele tentou levar. Agora eu vou mencionar 2 filmes de uma franquia que não soube a hora de parar. Atividade Paranormal, Marcados pelo Mal e Dimensão Fantasma. Putz. Cara, o Marcados pelo Mal eu assisti, obviamente, no computador, na época que o filme virou uma febre e todo mundo gostou. O primeiro, eu sei que eu tô mencionando, mas o primeiro teve um começo e final até que bom. O segundo, meio clichê, mas foi muito bom o final, quando mostrou que a Kate tinha pegado o Hunter. O terceiro filme foi pra mostrar tipo, a origem do que estava acontecendo. O quarto filme que eu ainda lembro bem, foi tipo mostrar que o Hunter já estava com uma outra família, porém o pessoal estava de olho nele ainda. E no final...
Pode? Esse não é o quarto, esse é o quinto. Não, o Marcados pelo Mal é o quarto, é o quinto. O Hunter tá adotado por outra família, é o quinto. Porque depois do filme de origem lá com a Kate e a irmã dele, tem um filme 4, que na verdade ele é Atividade Paranormal Tóquio. Ah, é que esse aí eu não vi, eu acho que ninguém me reconhece muito. Não, ninguém conhece porque esse filme é horrível. Então. Ele tem uma ideia que não deu certo. Eu só fazer um parêntese, depois você continua, tá, Alex? Tá. Porque falar mal dessa série de filmes merece, porque é uma série que realmente devia ter um filme só. Mas é que assim, quando eles não sabiam mais o que fazer da história da Kate, o Hunter eles iam simplesmente deixar em aberto, eles fizeram a Atividade Paranormal Tóquio, que é o quê? Eles iam pegar cada ano, ou cada vez que lançassem um filme, e fazer em um país diferente. Pra ter tipo assim, é uma atividade paranormal com seres sobrenaturais de diversos países. Tanto que nesse filme, a personagem principal, que é japonesa e estava morando nos Estados Unidos, ela atropela uma mulher que passa a maldição pra ela. E essa mulher se chama Kate. Nossa, isso é muito ridículo. Então, o filme foi tão ruim. Nossa, mas, gente, dizer que esse filme é ruim, ele tem que melhorar muito pra ser ruim. Tá. Mas então, continuando. Aí chega no final do 4, como eu te falei, que eu não vou contar muito Marcados o Tóquio, mostra tipo o Hunter sendo a garota que tá tentando salvar a vida do Hunter. Ela aparece um monte de menina possuída bruxa. Eu brinco, oh meu Deus, convenção de bruxa. Aí no final ela é atacada no final, e a Kate aparece também. Aí vamos com Marcados pelo Mal. Hã? Posso fazer outro parênteses? Pode. Esse filme que o Hunter tá adotado por outra família tem uma das, se não a melhor cena de toda a franquia do Atividade Paranormal. Que é a convenção de bruxa? Exato. Eu também fiquei com medo na hora que eu vi isso. Eu não fiquei com medo, porque eu achei muito ridículo, cara. Pra mim parecia uma convenção de feministas. Diga-se de passagem, podia ser isso, né? Olha, sem contar que a parte em que entra os mexicanos lá, o cara engatilha uma dor. Peraí, essa parte eu tenho que mencionar, deixa que eu conto depois. Deixa eu comentar depois. Bom. Desculpa, mas essa cena é maravilhosa. Gente. Tá, eu sei, eu vou falar agora por quê. Mas chega o Marcados pelo Mal, que eu penso, um novo nível, vai se passar em outro local. Começou do jeito que eu até gostei. Mostrou o cara se transformando como a Kate, tá ficando interessante, a avó morreu, a mãe dele tinha parentesco com uma mulher que era bruxa de baixo, a irmã, sei lá, acho que uma garota que tava curtindo dele morreu, o amigo dele que tava falando, cara, você não tá legal, aí ele sumiu. Aí ele chama uma gangue de mexicanos, porque esse mexicano teve um amigo que se deu mal e falou, cara, sempre que aconteceu com seu irmão? Sim, tá acontecendo com meu amigo. Vamos lá dar um jeito nisso, porque isso pode acabar piorando. Tá bom. Eles fizeram uma coisa que já tava muito, que eu até estranho. Por que os americanos não fizeram isso? Que é pegar uma 12 e resolver. Os caras entraram lá, invadiram, veio um demônio pra cima, pum! Pode falar, Gladys. Olha, então isso daí vai uma amostra de como funciona os Estados Unidos. Você sabe por quê? Só porque nessa vez que eles resolveram fazer alguma coisa? Porque essa vez que os caras saíram com armas foi a única vez que eram os republicanos. Na outra vez era democrata, eles tentaram resolver com palavras. Mas cara, eu só gostei porque finalmente alguém fez algo que realmente ia fazer, que não é você entrar em um local que você acha desconfiado do desarmado, você teve que entrar armado pra realmente ganhar sua proteção mesmo. Entrou lá, a primeira que veio pra cima levou um tiro de coice. Chegou outro colega, deu um tiro, ele foi lá caçando o cara, mas aí veio o final, que é o amigo dele vai atacar ele pega uma porta, abre, quem aparece? A Kate. Aí na hora que eu vi aquilo eu falei, não acredito que vão fazer isso. Não acredito. Que esse filme se passa, na verdade, no mesmo período do primeiro filme. E aí a gente vê o que aconteceu mesmo com Mika. Aí aparece a Kate lá em hipnose e ela começa a gritar,
Mika! Mika! Aí o Mika desce correndo, achando que a casa estava sendo invadida. A Kate pega a faca, esfaqueia o cara e o amigo dele aparece e mata o cara. O pior, cara, é que assim, quando você vê porque esse filme em específico, ele começa com 2 adolescentes, né? Inclusive a dinâmica é até interessante por ser diferente, né? Por ter justamente a questão de que o possuído é um rapaz adolescente e tudo mais, ele começa gostando dos poderes que ele tem quando é possuído. É engraçado. Fica divertido. Aí começa a se corromper. Ele fica meio sem noção porque se você vê aqueles moleques, eles nunca poderiam ser da mesma época do filme da Kate. Porque em nada naqueles meninos indicam adolescentes mais ou menos ali de 2004, que é quando lançou o filme da Kate. Não, foi em 2007, eu acho. O quê? Foi em 2007 que saiu. O filme da Kate? Não, que seja, tudo bem, comecinho dos anos 2000. Não muda muito. Tá. O filme do Marcados pelo Mal é o que de quase uns 10 anos depois. Agora vou querer mencionar o Dimensão, que pelo amor de Deus, eu até tava gostando do filme até chegar na metade, que era o quê? Lembra que era o Toby, que era o amigo imaginário? É verdade, até esqueci qual era o nome do... Ele assumiu uma forma física. Aí do nada eu fui ver o filme. O novo casal tinha 2 filhos. O Toby tava morando no teto, tava virando um homúnculo, uma fumaça. Aí com o tempo ele tava conseguindo adquirir forma. As filhas estavam se corrompendo com o tempo. Aí chega no final, eles criam um buraco dimensional pro passado. Aí do nada o pai dele, um dos pais acaba morrendo com o braço do Toby furando ele, como se fosse como se fosse o Venom, sei lá. Aí chega no final, ele pega a mãe da garota e dá um abraço e mata ela. Eu olhei pra cá daquilo e pensei, não acredito, velho. Esses caras não estão sabendo mais, é sério, eles não estão sabendo terminar filme mais. E ainda saiu... Pode falar. Não, pode falar. Tá bom. Cara, eu olhei pensando, cara, eu penso agora, caraca, velho. Eu gostei disso na época, mas quando você para e analisa, você realmente reconhece, cara, os caras não estão sabendo mais como terminar essa franquia. E olha que saiu outro filme também que se passa em outro lugar pra tentar ver se dá pra reviver o universo deles. A franquia que saiu em 2021. Não, desistiram. Tem um, cara, que eu queria muito falar, que é pra entrar nessa onda que você falou, né? Filmes que começaram bem e as sequências foram mal, né? Que é basicamente sequências que foram longe demais. Tem um que tá todo mundo esperando a gente falar. Pode falar. Velozes e Furiosos. Mano, mas o problema é que mudou o gênero do filme. Eu lembro, mudou o gênero no 3º filme, porque no 4º já tava começando a mudar mesmo. Mas no 3º filme que foi Desafio em Tóquio... Ele ainda tinha um pouquinho ali de corrida, né? Ele ainda tava ali no meio a meio. O mas Tóquio? Eu acho que... o Tóquio a gente finge que não existe. Aquele filme foi tão ruim que ele enterrou a franquia. Mas eu gostei do Desafio de Tóquio. Não se preocupa, meu irmão adora também. Mas que ele é ruim é fato, porque aquele filme... Você vê que ele tem um hiato enorme entre o 3 e o 4, que foi justamente o fato de que o filme do Drift em Tóquio, ele começou uma ideia de que era exatamente a mesma ideia da Atividade Paranormal, que eu falei agora há pouco. Era pra ser um filme do Velozes e Furiosos lançado assim, cada um independente do outro, certo. Cada vez em um país diferente. E eles começaram com Tóquio pra fazer aquela coisa de drift. Mas eu acho que o que estragou bastante foi... o que acho que estragou bastante foi basicamente criar outros filmes pra tentar encaixar tudo junto. O 6º filme foi para encaixar que o 3º filme, que era o Desafio em Tóquio, se passava antes do 6º.
Ou depois do sexto, quando o Shaw morre, sei lá. Só que aí ele volta também. Ah, cara, aquele filme é que nem os Vingadores. Todo mundo que morre volta. Eu jurei que... eu parei de ver porque eu não aguentava mais. Depois que eles pegaram e lançaram um carro no espaço, depois que eles pegaram e atravessaram um canyon com o carro amarrado num cipó. Coisa impossível, né? Aí eu falei, não, eles estão querendo competir com Sharknado, mano. Não é possível o que os caras estão fazendo. Ai. Bom, eu posso mencionar outro filme de terror ruim? À vontade, eu tenho um também. Tá, eu vou mencionar o filme da Forca, porque eu assisti no cinema esse filme. Ah, então não assisti não. Tá, esse filme A Forca foi na época da brincadeira Charlie, do Charlie Challenge. Foi na época de 2014, eu acho. Ou era 2000 eu acho que não, acho que era 2014 ou 2015, sei lá. Tá, mas então, o detalhe do filme era que o filme era tipo, que era uma peça, tipo A Forca. Era um grupo de 4 estudantes que... 4 mesmo. Eles iam fazer uma peça de forca. Tinha um aluno que acho que era o mais popular da escola. Ele gostava da garota mais introvertida. O outro cara era um amigo dele, que tinha como a namorada uma loirona gostosa. Ela era. Então, eles tinham um plano de sabotar a peça e no final o amigo dele popular ajudar a outra garota que estava se empenhando muito para poder ficar com ela. O que acontece é que parece que a escola estava sendo atormentada pelo espírito do Charlie. Sabe o que descobriram? Que o Charlie, na verdade, que o pai do garoto popular era para ter feito o papel do Charlie, só que o Charlie tinha morrido enforcado. Ou seja, não é pro Charlie ter morrido, é pro pai dele ter morrido. E aí você entende que o espírito do Charlie quer se vingar dele. Então, aí continua o processo do filme. Aparece uma loira que mostrou umas cenas do filme que ela tava com o pescoço muito vermelho, que tava dando sinais que ela tinha sido enforcada. E aí tem uma cena que eu até gosto que mostra que ela percebe que tá com uma forca... com a corda no pescoço, se tocou que estava sendo enforcada e o Charlie puxa ela. O outro cara também termina sendo enforcado. Mas aí vamos pro final. No final mesmo, eles conseguem sair do colégio, que era o objetivo. Sabe o que acontece? A garota começa a dar migué. Ela fala, eu não tô passando bem, eu tô passando mal, socorro. Na hora, eu que vi esse filme, até uma galera que tava vendo esse filme falou, não acredito que esse Jota vai fazer isso. Vai lá, ele volta e eles interpretam a última cena. E aí do nada ele pede para que a garota fuja, ela não, tá continuando interpretando. O Charlie aparece, ele enfoca o garoto. Aí houve uns aplausos, que até aparece uma moça no começo, que a gente até estranha. Aí no final quem descobre que era a mãe da garota. Ou seja, o Charlie tinha tido uma filha com a mãe antes do filme, antes mesmo da peça sair. E aí o pessoal, aparece uns policiais tentando fazer uma busca e apreensão e eles veem a peça. E aí eles chamam o Charlie no passado, o Charlie na frente das garotas. Ela falou, e elas se viram pra ele dizendo, você não deve falar esse nome. Aí aparece o Charlie pra cima deles. Eu olho pra eles e falo, caraca, um filme começou bem pra ter um final ridículo. Olha, a sinopse do filme parece até interessante, mano. Eu acho que você contando talvez fique melhor que o filme. Pra você ver. O filme até que tava sendo legal, com esse tudo de pelo menos ter uma pessoa sobrevivendo. Mas aí depois põe esse final clichê ridículo que o cara volta e você sabe que se ele voltasse ele ia morrer. Poxa, tem que ser gado demais pra cair nessa. Tem um outro filme, falando em filme de terror, cara, vai lá. Que assim, terror é um gênero que é complicado, né? Porque tem muito filme com ideia boa e final ruim. E um exemplo, a maioria. É o que? Exorcista, o Devoto. Esse eu não vi, cara. Pra quem assistiu, cara, porque assim, eu sou fã do filme do Exorcista, né? Até hoje é considerado um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. E ele nunca conseguiu ter uma continuação à altura.
Na verdade não era pra ter. Oi? Pra mim não era pra ter. Ah, assim, ele teve 3 filmes pra serem continuações e uma série, né? Todos eles horríveis. Certo. Aí, no caso do filme Exorcista, o Devoto, eles tentaram fazer uma coisa que a ideia do filme é até boa, que justamente consiste no quê? O exorcismo, eles sempre abordaram de uma forma com a Igreja Católica, né? Por motivos óbvios. E eles o engraçado é que se passa o nos quê? Estados Unidos, cara, e Estados Unidos é mais protestante. Mas acontece que nos filmes de exorcismo são sempre padres, né? Sempre da Igreja Católica. É isso que não dá pra entender um pouco se for parar pra pensar agora. Mas, independente, o que eles tentaram mostrar é que o exorcismo é um ritual que existe em outras religiões, inclusive em religiões mais antigas do que o catolicismo. A ideia é até interessante, mas o que acontece? Eles juntam com um monte de coisa nada a ver, como por exemplo, eles trazem de volta a mulher que fez a mãe da menina possuída lá no primeiro filme. Ah, tá. E, olha, eu te juro, isso está no filme. Não sou eu fazendo polêmica, então por favor, não brigue comigo se a gente for cancelado. Mas ela fala que ela só não ajudou no ritual do primeiro filme porque o marxismo estrutural da igreja e o patriarcado impediram ela. Nossa. Quem fala isso, Rodrigo? Desculpa. A personagem que ela faz, ela foi trazida do primeiro filme, né, a atriz, para refazer o papel dela. No primeiro filme, ela é a mãe da menina que é possuída. Ah, sim, ela é aquela ruiva. Isso. Aí, ela volta aqui pra ajudar no ritual do exorcismo, porque ela já teve experiência. Mas, tipo, a experiência dela é de uma mãe que tava vendo a filha possuída. Ela não tem nenhuma capacidade de fazer um exorcismo, né? Aí eles meteram essa aí de patriarcado, de uma mensagem puramente feminista que ficou tão engraçada, eu te juro. Eu tava no cinema assistindo e eu não me aguentava de tanto rir. Virou filme de comédia, né? Não, ficou mais engraçado que muito filme de comédia que tá lançando. Aí o pior é que assim, eles juntaram, né, um padre, tipo um pastor, um reverendo, né, um desses líderes de igrejas protestantes, que eu não sei o nome, e uma sacerdotisa lá de uma religião de matriz africana lá dos Estados Unidos, eu acho que é voodoo, não vou me recordar agora. Tá. E eles iam juntos fazer o ritual de exorcismo em 2 meninas. O padre, que era mais velho e tudo mais, falou que ele não iria, então foi um padre mais jovem. Nossa. Não é diferença. Mas a cena foi muito cômica porque mostra cada um assim se preparando, né? O padre mais jovem abrindo a Bíblia, segurando a cruz, o reverendo lá começando uma oração e também segurando a Bíblia, a mulher lá da matriz africana mexendo umas pedras, uns negócios assim. Só faltava ter um ortodoxo. Com a cena, mas assim, em câmera de rotação e com uma música épica. A cena ficou parecendo o filme dos Vingadores. Nossa! Eu falei, não é possível, mano. Olha o que os caras estão fazendo, eles viram os Vingadores da religião. Nossa senhora. Aí, a cena mais ridícula, essa foi de matar. Quando os 3 estavam sendo derrotados, aí o demônio das meninas estava pra dominar elas, levar uma delas pro inferno, sei lá. Tá. De repente a porta se abre, é uma porta dupla. Aí toca uma música épica e chega o padre mais velho lá, segurando 2 cruzes, cada uma em uma mão. Isso é um filme de exorcismo, isso é um filme de ação, cara. Mano, ele é mais engraçado do que os filmes do Inatividade Paranormal. Eu lembro o filme do Marlon Wayans, que ele sacaneou.
Isso, esse mesmo. Puta, é muito mais engraçado. O pior é que ele entra nessa semana época, os demônios, tipo, mandam, sei lá, tipo, uma telecinese, que o Spade pega, bate na parede e morre. Eita! Teve essa cena pra nada. Nossa! Ai, caramba. Ai, mano. Tá bom, eu peço desculpas, porque esse filme também foi um roubo da lista. Porque era pra ser filmes com finais ruins. Só que esse filme inteiro é ruim, a menos que você pegue ele pra ver um filme de comédia. Porque aí você vai se divertir. Tá bom, verdade, acho que eu vou querer ver esse filme. Tá, eu vou mencionar agora uns 3 filmes da Marvel, que foi pós a época da Marvel, mas eu vou explicar o porquê, tá? São 2 filmes do Thor e um filme do Doutor Estranho. Pera, qual do Doutor Estranho? Calma lá. Se for o último, beleza. Agora o primeiro não, Ali. Por favor, vou ter que discordar de você nisso aí. É o segundo, cara, é o segundo. Tá. Vai ser o Thor Ragnarok. Tá. Não, peraí, Thor Ragnarok você acha ruim? Sim, porque eu acompanhei o quadrinho e entendi que a história não faz sentido com o que aconteceria no quadrinho. Ah, tá. Tá, o filme pra mim é ruim porque, Hela não é irmã do Thor e muito menos do Loki. Ela é filha do Loki. Ela em nenhum momento do quadrinho quis destruir Asgard. Em nenhum momento isso aconteceu. 2. Adaptação de filme, meu, é complicado, né? Eu sei que eles fazem essa adaptação, eu sei que eles não conseguem fazer isso, mas o filme foi muito... O filme, perto do que deveria ser, ficou muito estranho e ridículo. No final, basicamente, o Thor acaba se mudando e ele ainda continua sendo um cara bobão, ele não é um cara sério. Só que nos quadrinhos o cara é completamente sério mesmo. Eu lembro desse aí, ele foi lançado em 2019, não foi? Foi por aí, acho que foi em 2020, né? Foi, porque ele foi antes do Vingadores Guerra Infinita. Tanto que quando depois deles... Lembrei, cara. Hã? Lembrei desse também. Então. O pessoal falava bastante desse aí, até que foi bom, cara. Foi um filme, assim, daorinha. Mas o detalhe é que ele resumiu outra coisa que eles tinham que fazer, que é o planeta Hulk, que não fizeram. Que era tipo o Hulk sendo rei de um planeta e ele voltando, ele sendo traído, ele tendo que voltar pra Terra e voltar ao normal. Não, eles cortaram tudo isso e botaram no filme do Thor Aí depois chega o filme do Thor e o Hulk é mandado de volta e ele acaba sendo nerfado basicamente. Então, foi estranho. No caso, não passando pano pro filme do Thor, que nesse ponto eu concordo com você em vários requisitos aí que você falou. Mas é que no caso, eles tentaram fazer o Thor como um personagem mais sério, né? Principalmente no primeiro filme. Mas ali eles viram que não deu muito certo, tentaram colocar alguns pontos de comédia no segundo, aí viram que a parte de comédia era melhor. Só que ficou muito ruim. Até por isso que eles fizeram isso no terceiro, né? Eu também não gosto muito, eu acho que descaracterizou o personagem ele ser um bobo alegre daquela forma. Pô, porque, não vou mentir, tinha uma cena no quadrinho que ele humilha o Homem de Ferro, mostrando que o Homem de Ferro basicamente fica com aquela cara, nossa, cara, você ficou mais forte, o que aconteceu? Ah, nada, é que eu tô lutando sério contra você. Eu nunca lutei sério contra um aliado, agora eu tô lutando sério. Ele pega o Tony Stark pelo pescoço, tira a máscara e lembre: eu sou um deus, você é apenas um humano, então não venha mexer novamente comigo. Não venha achar que você consegue botar, sei lá, alguma coisa pra me controlar. Aí o Stark fica quietinho, porque ele sabe que não pode ganhar. Agora eu vou mencionar o segundo filme, que foi Amor e Trovão, que literalmente o filme foi realmente ruim. Mas eu gostei do filme... Pera. Aí eu quero só fazer um comentário sobre Thor, Amor e Trovão. Porque todos os meus amigos que estiverem ouvindo esse podcast,
eu falei desde o começo que esse filme ia ser horrível. E também é um roubo da lista, porque o filme inteiro é ruim. Tá, eu vou explicar. Eu só precisei ver o trailer pra saber. Tá, só vou explicar o porquê. Porque no Amor e Trovão, pelo que eu até vi algumas informações dos quadrinhos, era pro vilão principal do filme ser o maior vilão do Thor. Que é aquele cara que conseguiu nos quadrinhos fazer o Thor realmente ficar na coleira, pelo que parece. Mostrou o cara com um bom motivo pra querer matar os deuses, ele pegar a necroespada, aí mostra o Thor tendo que lidar com as coisas, mostrou aquele efeito ridículo do filho do Heimdall. Aí chega, tipo, sei lá, também mostra que o Thor saiu do pessoal dos Guardiões da Galáxia porque os Guardiões não gostavam dele, não aguentavam mais ele lá. Ele volta pra Terra, conversa, sei lá o que, ele tá com saudade do Mjolnir. Então, chega o final que literalmente ele fala pro vilão principal: ah não, cara, você não quer isso, você só quer, sei lá, sua filha de volta, porque o plano dele no final era se livrar de todos os deuses, porque os deuses não se importavam com os fiéis deles, os humanos ou os adoradores deles. Eu olhei pra aquilo e falei: pronto, estragou mais um vilão bom. E olha que esse vilão tinha potencial. E do Doutor Estranho, o que você achou ruim? O do Doutor Estranho, o motivo foi que eles hyparam muito o pessoal e o pessoal tava realmente confiante que a Multiverso da Loucura vai aparecer um monte de personagem. Cara, aparece o Dr. Xavier, aparece a Capitã Britânia, aparece o Adão Negro. Cara, esse cara literalmente... Teve uma vez que alguém botou uma coleira no Adão Negro, fez ele tossir, ele destruiu um monte de primordial só com uma tosse dele. Porque ele tem um poder de destruir tudo só com a voz. Então, o que acontece, o principal vilã é a Wanda. E tenta conectar a Wanda com aquela série dela que eu acho que o pessoal nem gostou tanto assim. Tá, foi boa, mas não convenceu tanto assim. Aí mostra o Doutor Estranho tentando resolver os BOs, envolvendo no multiverso, ele indo para várias dimensões do multiverso, com aquela garota lá, para ter um pouco de agenda Woke, filha de duas mães. Aí chega... É muito confuso o filme, basicamente. O filme ficou bem confuso. Por isso que é da loucura. Multiverso da loucura mesmo. Aí, tanto que até o Stephen Strange não é mais o Mago Supremo, mas sim o amigo dele. Eu falo, nem ferrando que ele é o Mago Supremo, é o Steven. Então, chega no final, ele teve que entrar na posse de um cadáver que conseguiu aparecer. Ele está sendo repreendido por algumas forças mágicas. Ele consegue... na lábia convencer a Wanda que ela tá errada, que é uma coisa ridícula nos filmes de hoje em dia. Pra que no final, basicamente, ele ganha um terceiro olho e mais um embolpe para um outro filme que parece que ninguém quer que façam. Parece que o Steve Strange não é um cara para fazer um filme solo dele, ele é um cara para fazer, aparecer em outros filmes, como os filmes do Homem de Ferro. Foi só o primeiro filme bom. O segundo filme foi horrível e o terceiro foi uma merda. Tem um terceiro? Que fez o primeiro e o segundo, que fez o terceiro do Doutor Estranho? Não, o Homem de Ferro. Que filme foi o terceiro? Não, tô falando aqui nem o filme do Homem de Ferro. O primeiro foi bom, o segundo foi horrível e o terceiro foi uma merda. Porque o Homem de Ferro não tem vilão. Os vilões dele são muito ruins. Até tem alguns vilões. O problema... é que os vilões dele são aquela coisa muito datada assim dos anos 70, né? Que basicamente quais eram os vilões do Homem de Ferro? Eram os inimigos dos Estados Unidos. Mas até o Capitão América tinha vilão bom, o Homem de Ferro não tinha vilão. Concordo. Viu só? Só isso que eu tenho que mencionar. Vai lá, Gladys, tem algum? Olha, só falando do filme do Multiverso da Loucura, e contradizendo você, o Doutor Estranho, eu acho que ele tem sim potencial para fazer filme solo dele. O problema é que tem que fazer igual fizeram no primeiro.
né, que é fazer um Doutor Estranho nerfado. Porque ele é um personagem que tem muitos poderes, né? Ele é quase quebrado, por que parece. Ah, sim, ele abre portais para outras dimensões, ele viaja entre universos, ele para o tempo. Então, assim, é muita coisa que ele faz. Ele controla mentes. Ele é um mago supremo da Terra. Só isso já diz muita coisa. E eles hyparem a banda daquela forma fez ele ficar um coadjuvante no próprio filme dele. Então você tem um problema de estrutura de roteiro. Tem toda aquela coisa de a Wanda fazer tudo aquilo por conta de 2 filhos imaginários que ela fez com mágica. Então, na verdade, assim, eu tava torcendo tanto pro Doutor Estranho pegar e derrotar a Wanda, embora eu sabia que ele não ia fazer, né? Sabia, e como ela é uma mulher, é óbvio que ele não poderia fazer nenhum tipo de forma de ganhar dela que fosse violenta, né? Porque ia dizer que é violência contra a mulher, é machista e não sei o quê. E na época a Disney ainda tava na época woke, agora ela tá saindo dessa época woke. E talvez agora o filme ficasse bom. Mas na época, nossa, foi uma porcaria. Então o quê? Tanto que é o que você falou, ele resolve o quê? Na conversa. Que é ridículo. Pra se ferrar, né, mano? Você tá vendo um filme de super-herói. Se fosse assim, devia resolver assim, com Thanos. Você quer ver cara se batendo, você quer ver bola de fogo, você quer ver nego tacando raio no outro. Você não quer ver resolver as coisas na conversa. Tá. Se você quer ver filme que os caras resolvem as coisas na conversa, vai ver filme de um outro gênero que eu gosto bastante, que é filme de tribunal. Beleza, e agora, Gladys? Tem algum filme? Ó, tem um filme que eu quero mencionar, não sei se alguém aqui já assistiu, mas com certeza conhecem o diretor, que é o M. Night Shyamalan. Não conheço. Quem sei? O M. Night Shyamalan é um diretor bem famoso do cinema. Ele fez o filme, por exemplo, O Sexto Sentido. Eu lembro do filme. Então. Ele fez o filme Sinais. Ele tem... Já que o tema do filme é finais, né, ruins, sejam ruins ou sejam bons, aí algumas pessoas podem achar que esse filme que a gente falou são bons, mas o M. Night Shyamalan, ele é um diretor que ele é famoso pelo plot twist. Tá. Né? Que é aquela coisa em que o final do filme ele desconstrói tudo que ele mesmo construiu. Okay. Traduzindo significa torção de enredo. Certo. Então, pra quem conhece o M. Night Shyamalan, é óbvio que a gente ia falar de algum filme dele, né? E o que eu escolhi pra falar é A Vila. Vocês já assistiram? Não. Não, esse não. Bom, A Vila, ele não é um filme ruim, tá? Eu peguei pra reassistir ele, já que a gente tinha decidido fazer esse podcast, e ele é melhor do que eu me lembrava, embora é um filme pra poucos, eu diria. Por quê? É a história de um grupo de pessoas que vivem em uma vila isolada no meio do nada, né, dentro de uma floresta, e eles têm muito medo de ir pra floresta, porque lá é supostamente habitada por uma série de feras, de monstros. Acho que eu conheço esse filme. A menina é famosa porque a menina usa uma capa toda amarela. Não é esse não. Se você estiver com a internet perto, escreve filme A Vila. Tá. Pra ver se você já viu. Qual que é a questão? A menina principal é cega. Então, ela aceita ir até essa floresta, ir para alguma vila mais distante para conseguir remédios, já que eles estavam sendo assolados por uma doença. Eu já lembrei do filme. É porque eu vi um vídeo para explicar. O filme é ele pode entrar na mesma coisa que eu falei lá do Jordan Peele. A ideia, a mensagem é melhor que o filme. Tá. Você vai contar o motivo do final ser um pouco ruim? Vou chegar lá, é só pra contextualizar. Porque o filme ele fala sobre medo, né? O medo em si. Porque toda essa estrutura da vila ela é construída de forma a manter as pessoas ali dentro. Para que elas não vão até essa floresta. A menina, ela acaba indo, né, para conseguir os remédios. Ela é atacada pelos monstros, mas
como ela é cega, ela não pode ver esses monstros, então o medo dela é muito diferente dessas outras pessoas. Ela consegue passar por essa floresta e ela chega no muro. De forma milagrosa. Quando ela passa esse muro, as pessoas aí que revela o plot twist do filme. Que posso falar que estão no mundo normal. Isso, a gente pensa que o filme se passa numa era medieval ou em um outro mundo, e não. Ele se passa na era moderna. Bom, era moderna na época que o filme lançou, que é em 2004. Aí você também entende que os monstros não são monstros, sim, são apenas moradores que evitam que eles saiam. Exatamente. O M. Night Shyamalan, ele é famoso por fazer esses filmes que meio que fazem justamente torcer, né, no final, porque ele desconstrói tudo com esse filme. Tá. O enredo do filme, ele é ruim, tá, gente? Não, talvez falando aqui ele pareça bom, e não, é um filme que é realmente bem ruinzinho, a dinâmica dele é bem devagar. Se vocês forem ver, vão com a mente aberta de que vocês estão vendo um filme que é basicamente um estudo sobre o que é o medo em si. Ou até uma questão de controle, para pensar agora também, porque o que os chefes da vila fazem é basicamente usar o medo para deixar as pessoas ali dentro. Então tem uma questão ali também de repressão e controle social que eu não tinha pensado até agora. Também pensei nisso agora. Bom. Eu gostei tanto, cara, do que você comentou agora, que eu acho que eu vou ter que adicionar na lista esse aí. Qual que é o nome? É A Vila, é isso? Sim. A Vila. Tá. Ah, beleza. Gostei do que você falou do comentário. Gostei muito desse filme aí, pro que você tá descrevendo, né? Tá. Não então, o que eu falei, a mensagem do filme, PR, é melhor do que o filme em si. Tá? Então, assim, só vai de mente aberta, tá? Que você tá vendo um filme de 20 anos atrás, que é o de 2004. Mas a mensagem dele funciona até hoje. Tá. Tá certo. Posso citar um filme? Tá. Eu vou citar 2 até chegar no finalzinho. Eu vou citar agora o Planeta dos Macacos, mas não é os que saíram agora, não. É o que saiu depois daquele... Acho que o Glaucio deve lembrar. Lembra daquele que o cara volta no planeta e em vez de Lincoln tá uma estátua do almirante que ele tava sendo perseguido? Sei, é o filme do Planeta dos Macacos do Tim Burton. Do Tim Burton. Então, o filme realmente é um pouco estranho. Esse filme, cara, ele grita Tim Burton. Só que tem um detalhe. O que torna o filme ruim, pior ainda o filme parece que está se passando com o cara tendo viajado para outro planeta, outra dimensão, né? Para buscar o macaco. Só que aí, na hora que ele consegue, ele volta pro planeta dele, pro mundo dele. Porque parece que os macacos na verdade dominaram o planeta. Só que não faz sentido isso ter acontecido. Sabe o que faz mais sentido, que deixa o filme pior ainda? O quê? Os macacos na verdade serem alienígenas e saírem do universo deles e irem para o universo do outro cara e terem dominado o universo dele. Não tinha pensado nessa possibilidade, cara. Mas assim, eu acho que esse filme não só podia ficar em um tema de filmes de finais ruins, como ele poderia ficar também em um outro tema que é filmes que poderiam ter terminado 10 minutos mais cedo. Pois porque 10 minutos a menos, eu acho que até menos que isso, e o filme seria muito melhor. Mas é o detalhe que eu peguei essa informação quando eu ouvi o podcast do Jovem Nerd, ele mencionando isso, eu queria mencionar. Porque realmente faz sentido o que ele falou, que parece que os macacos não são... eles não estão no passado, sim que os macacos são alienígenas. Então o macaco pegou a tecnologia do cara do futuro, criaram uma nave e usaram, sei lá, um buraco de minhoca e acabaram parando mais no passado ainda. E aí eles dominaram a era do homem. Só que não faz muito sentido eles terem aquela estátua lá que era o Lincoln. Cara, é o que eu falei. Esse filme, ele grita Tim Burton. Então, o Tim Burton, você pode falar o que for dele, menos que ele é um diretor que não tem personalidade. Tá. Porque os filmes dele
Tem a marca registrada, que é essa coisa assim meio pra impressionar. Não precisa necessariamente fazer sentido. Basta ver o filme Eduardo de Mãos de Tesoura, que é do Tim Burton também. Ah, é. Se você for tentar pegar pela lógica, mano, aquele filme não faz sentido nenhum. É. Ou o filme do Sweeney Todd, o Barbeiro Demoníaco da Rua Flint. É outro filme também que, se for pela lógica, ele não faz sentido. Uma pergunta, o Tim Burton deve amar o Johnny Depp, né? Porque você mencionou 2 filmes que é o Johnny Depp. Ele sempre coloca, né? O Johnny Depp e a Helena Bonham Carter. A que Bellatrix. É a esposa dele. Exatamente, a Bellatrix Lestrange. Caraca, a gente podia shippar esses 2 juntos, hein? Imagina a Bellatrix junto com o Geralt Grindelwald. Olha, ia ficar bom, hein? Ai. E aí, Gladys, mais algum final? Olha, já que você falou do Planeta dos Macacos, eu mencionei um filme de 68 e que é, pasmem, Planeta dos Macacos. Que é não é o original, tá, gente? Tem Planeta dos Macacos mais antigo ainda. Nossa, também você falou que é baseado num livro, né? Ele é um livro, ele é uma série de quadrinhos, ele é uma série de televisão, acho que dos anos 50 ou 60, não sei. Aí tem esse filme de 68, tem esse filme do Tim Burton de 2000 e pouco. Certo. E tem essa nova série de filmes aí, que foi quando finalmente uma coisa do Planeta dos Macacos fez realmente sucesso. Tá. Mas esse filme de 68, ele segue uma linha mais ou menos parecida com a do Tim Burton. Certo. É um grupo de astronautas que acaba caindo num planeta desconhecido. Eles são, salvo me engano, 3 homens e uma mulher. Mas a mulher acaba morrendo logo que cai, porque a cápsula onde ela estava acabou furando. Tá, e ela não conseguiu respirar. Isso, ela acabou morrendo. Os outros 2 amigos dele foram lobotomizados. Porque nesse mundo, os macacos, eles pegam os seres humanos e eles fazem os outros macacos acreditarem que os seres humanos são seres primitivos, que não pensam. Mas não é porque eles não pensam, é porque quando eles encontram um ser humano, eles capturam, trancam e fazem uma lobotomia. Então o ser humano fica meio burro. Bom, pra quem sabe aí os efeitos da lobotomia. Pra quem não sabe, eu não posso descrever o processo de lobotomia no YouTube, porque o canal teria derrubado. Mas procurem aí na internet, que vocês vão ver. É digno de filme de terror. Você acabou de indicar isso pros seus sobrinhos, cara. Corta essa parte também. Corta. Bom, vamos lá. Bom, beleza. Tem mais. Eu vou citar mais um filme e aí depois vai entrar na polêmica. Você tem mais quantos filmes pra citar? Olha, eu tenho uma listinha aqui, mas os mais legais já foram, né? Tá. Só pra falar então por que o final desse filme é ruim, que foi pra introduzir as pessoas mais ou menos no universo. Mas o porquê que ele é ruim? Tem uma área, né, que é proibida naquele planeta. E quando eles vão chegar lá, tem uma cena que é uma das mais famosas do cinema, acho que todo mundo já viu essa cena ou alguma paródia, que tá a Estátua da Liberdade semi-enterrada e o astronauta grita: "Não! Clássico! Maldito!" Sabe o que é engraçado? O Futurama também brincou com isso. Ele basicamente, não, eles conseguiram, destruíram tudo. Depois os macacos, os chimpanzés, sei lá o que. Aí aparece. Hã? Eu vi esse episódio do Futuro. Eu sei, foi muito bom quando se passou no ano 10.000. Aí falou, não, os macacos dominaram tudo. Depois, sei lá, as aves, os tucanos. E o que seria esse quinto, que seria uma lesma, uma moeba? Não! Foi muito hilário. Minha nossa! Não! Eles conseguiram! Acabaram com tudo! E os macacos acabaram com a sociedade também! Ah, não! Como isso foi acontecer? E os pássaros tomaram o comando e arruinaram a sociedade! Depois as vacas e depois... Ah, eu não sei! Isso é uma lesma, talvez? Não!
Exato, essa cena é uma das cenas mais parodiadas que tem na história do cinema. Cara, até o filme O Candidato Honesto fez paródia disso. Quando mostrou a história do Cristo Redentor. Esse filme é muito bom, cara. Tá aí uma boa ideia para um próximo podcast. Filmes brasileiros que são bons. Mas, cara, só vai ter filme de comédia. Tá bom. Vamos lá, vou mencionar agora o filme do Venom 3, que saiu no passado. Eu pensei que é no outro. Aquele Baleia? Quê? Aquele filme Baleia lá? Não, Venom 3, que saiu no passado. Ah, achei que você tinha falado do Brendan Fraser. Não. O filme do... Então, o filme do Venom 3 foi, acho que o mesmo motivo do... Como pode dizer? Lembrei do Multiverso da Loucura, Doutor Estranho. Que é um filme que tava prometendo demais, só que não entregou o que eu tava esperando. Que era, eu tava esperando aparecer o Knu e ele vir puxar a briga. O que acontece? É só um filme do Venom fugindo o tempo todo. Com Ed Brock. Aí mostra os simbiontes que foram capturados. Algumas pessoas se unindo com os simbiontes para poder evitar que a criatura leve o Venom. Aí no final eu acho que conseguem resolver o BO mesmo. Ou o Venom tinha saído. Só que aí eu olho e penso, cara, ainda bem que eu não comprei ingresso para ver esse filme no cinema. Porque eu ia me decepcionar. Só que aí sobe os pós-créditos, mostra o Knu puta vida tentando, eu vou sair desse reino. Aí você tem que ver outro pós-créditos de um cara que era, sei lá, acho que um mexicano, né? Que teve o bar destruído, parecendo que ia ser conectado por mais um simbionte do Venom. Eu acho que esse seria o anti-Venom, que nos quadrinhos foi dito que esse era o simbionte que iria destruir o Knu. Não dá, pra vocês entenderem, vocês teriam que entender, vocês teriam que ver o... Não parece que é um filme assim. É um filme que parece que tinha uma premissa, né, de tentar dar um gancho pra uma continuação, igual realmente o filme do Doutor Estranho. O problema é que, assim, chega uma hora desses filmes de super-herói que eles não têm mais uma história pra contar. É só, assim, vamos lançar um vilão, um herói vai ter algum problema, vai aparecer alguma coisa nova pra ele poder enfrentar esse vilão e vamos colocar um gancho pra um próximo. Só que não tá dando mais não, cara. Primeiro que o que eles tentam fazer é... Como posso dizer? Fazer o filme... Já sei, eles tentam fazer o filme do Venom não tem nada a ver com o Homem-Aranha, mas não tem como. Muitas coisas lá parecem que precisam do Homem-Aranha. O Venom é um personagem do Homem-Aranha, né? Então não tem como fugir. A Sony tá tentando, mas não tá conseguindo muito bem. Bom, acho que tá na hora de encerrar esse Nerdola Cast com um tema polêmico. Certeza, Alexandre? Vamos encerrar com um tema polêmico. Você tem certeza, Alexandre? Eu vou falar. Interestelar. Você tem certeza, Alexandre? Vamos à polêmica. Só pra quem está nos ouvindo, tá? O filme Interestelar, que é do... Eu esqueci o nome do diretor, gente. É o Nolan. Isso, do Christopher Nolan, que é um excelente diretor, né, um dos melhores que a gente tem aí atualmente. Esse filme é o filme favorito do PR. Ele convidou, basicamente quase intimou, que nós e mais dois amigos nossos fôssemos até o cinema. Ele organizou tudo, ele comprou os ingressos só pra gente ver o filme. É o filme da vida dele. Sim, E o Alex odiou o filme. Então a gente tem aqui um pé de guerra. Tá bom, vou começar. Tu me fez um filme de 2 horas legendado. 2 horas e 40. 2 horas que eu tenho legendado. Só pra começar. 2. O filme foi... Tá.
O filme era bom, sim. O filme foi bom até o cara entrar no buraco negro. Teve uma boa reviravolta, mostrando que não tinha plano A, era só plano B mesmo. Nem o próprio criador não tinha esperança de salvar a humanidade, sim de tentar migrar para outro lugar. Isso aconteceu por causa da decisão do Dr. Man, não foi decisão do resto da tripulação, entendeu? Foi decisão dele. Tá. Porque tinha solução, sim. Tanto que tinha solução, tanto que a solução estava o quê? Em conseguir a informação dentro do buraco negro que é o Gargantua. Mas para você entrar lá, não tem como você sair, entendeu? Aí essa parte foi, como o Rodrigo disse uma vez lá no filme, foi interpretação e foi uma criação um pouco imaginária do Nolan, entendeu? Porque essa seria a única solução da humanidade. Tá, o que eu não aceito é o cara conseguir sair daquele buraco negro e tentar seguir a vida. Não, agora eu vou falar bastante. Peraí, Rodrigo, desculpa. Ó. Pode falar. Alexandre, isso tem base de realista, Alexandre. Porque dentro do buraco negro, você não tem controle do tempo nem do espaço. Lá é outra dimensão. Então, É, a quinta dimensão, pelo que o pessoal fala. Sim, então, como é quinta dimensão, as regras da nossa não funcionam lá. Então, por exemplo, se ele consegue fazer o tempo de forma física, em teoria, se tivesse seres que não têm a forma física como a nossa, que tivessem, sei lá, 5 dimensões ou 6, né, para conseguir manipular o tempo e o espaço, eles conseguiriam sim transportar um ser que estava lá dentro para outro lugar, porque eles têm poder para isso, eles têm energia, entendeu? Tá, mas eu não quero entender uma coisa. O cara conseguiu sair de lá e ainda consegue ser salvo pelo pessoal que tava buscando ele. Então, porque os seres, eles fizeram isso propositalmente, entendeu? Eles deixaram ele lá para ele solucionar o problema. Depois que ele solucionou o problema, eles decidiram assim: como você já solucionou o que você queria que a gente solucionasse, nós vamos tirar você daqui e levar para onde você precisa estar, que é onde? Perto da sua humanidade, perto dos seres vivos aí que tem comunhão com você, né? Ai, melhor forma pra mim seria ter matado esse cara dentro do buraco negro. Aí depois mostrar. Olha, aí teria terminado. Não, teria tipo pelo menos resolvido pelo menos o problema, ele ter tido sacrificado. Aí mostrar essa história da humanidade conseguindo se recuperar. E o que eu odeio também no final é mostrar que é um final que era pra ter uma continuação que não teve. Que é ele atrás da garota que ele se apaixonou, da doutora. Esse final aí realmente não teve continuação, não. Viu? Mas, o Alexandre, ó, se você falar que concorda com ele ter destruído a humanidade, então você apoia o genocídio, cara. Então você apoia outras formas de nazismo, por exemplo, que é genocídio isso aí. Você apoiar que destruísse toda a humanidade. Não, eu basicamente apoiava que o cara... Você tá começando a botar palavras, cara. O que eu tava querendo era que no final o cara não tivesse sobrevivido, mas a humanidade tivesse conseguido escapar. O cara, o companheiro está dizendo que o Alex Dark é nazista. Não, deixa eu dizer, tô falando assim, ó. Se fala que a humanidade toda morra, então você tá apoiando tipo uma extinção em massa de uma raça, certo? Não, o que eu tava falando era, se esse cara sair do buraco negro vivo, o filme vai ficar com o final galhofa, que é aquele passeio onde todo mundo está bem. Se ele tivesse morrido lá dentro, eu ia aceitar. Não, beleza, mas como ele ia passar informação se ele tivesse morrido lá dentro? Mas ele tava conseguindo. Tá bom. Eu vou tentar rever esse filme pra poder dizer se ele é bom ou não. Entendeu? Se ele tivesse morrido, Alexandre, ele não ia conseguir passar informação pra quem tava fora. Nem o robô ia conseguir passar informação. Aí eles não teriam sobrevivido. Posso? Pode. Desculpa. Só para mencionar, tem uma questão realmente que o PR comentou agora, tá? Não é de questão só do filme, é uma questão de pertença física. Porque assim, o buraco negro, ele é um campo gravitacional gigantesco que, como não temos como medir, ele é dito como infinito. Por quê? Para quem está nos ouvindo, o buraco negro, ele consegue sugar até a luz. É. Então,
para que algo possa sair do buraco negro, né, ele mandar a mensagem como o Alex Dark queria que fizessem, teria que essa mensagem viajar mais rápido do que a luz. O que é impossível. Nunca se foi descoberto algo que pudesse fazer isso. Então, O que tornaria o filme ainda mais fantasioso. Eu vou fazer minhas considerações sobre o filme Interestelar e dizer também qual é o meu problema com esse filme. Eu gosto muito, ele é um dos meus filmes favoritos, mas vamos lá. O filme Interestelar, gente, ele é um filme único, tá? Vale a pena assistir. Todo mundo deve assistir esse filme pelo menos uma vez na vida. Por quê? O Christopher Nolan, para fazer esse filme, ele queria fazer um filme o mais científico possível, tanto que tecnicamente esse filme não pode ser chamado de ficção científica. Ele inaugurou uma nova categoria de cinema que se chama High Sci-Fi, que seria algo como ficção científica pesada, que é certo. o que é um filme de ficção científica que é pura ciência. Ele teve o auxílio de um físico chamado Kip Thorne para que o filme fosse cientificamente perfeito. Tanto é que esse filme do Interestelar lançou em 2014 e no ano de 2017 o Kip Thorne ganhou o Prêmio Nobel de Física, não só pelo trabalho com o filme Interestelar, mas por toda a carreira dele pesquisando e desenvolvendo teorias sobre corpos celestes, tá? Aí é interessante para as pessoas entenderem a importância do filme Interestelar, porque aquele buraco negro que é representado no filme Interestelar foi a mais fiel demonstração de como é um buraco negro que a gente teve por muitos anos, porque o filme lançou em 2014 e a primeira vez que nós tivemos uma foto de um filme de um buraco negro de verdade só foi em 2019. Nossa. Aí eu lembro que falava que era tipo o olho do Thanos. Isso, só 5 anos depois que conseguiu tirar uma foto de um buraco negro de verdade. Até então, a única representação fiel que nós tínhamos era do filme Interestelar. E por uma curiosidade, para quem não sabe, os buracos negros nós já sabemos da existência desde 1916. Ou seja, quase 100 anos depois que a gente foi ter uma demonstração fiel de como é um buraco negro. Certo. Que é pra gente ver a importância aí do filme Interestelar. Tá bom. Olha, deixa eu te perguntar uma coisa. De acordo com as leis da física e como o Rodrigo acabou de dizer, nós não temos conhecimento do que tem lá dentro. Por quê? A força dele é tão gigante que ele quebra todas as leis do conhecimento nosso. Então, como nós não sabemos o que tem lá dentro, ou seja, é o desconhecido, no desconhecido nós podemos criar uma história, porque nós não temos conhecimento. Você entendeu, Alexandre? Então, esse ponto de vista não está totalmente errado. Porque se você criar uma fantasia a partir de algo conhecido, você tem uma base, que é qual? Nós temos conhecimento disso, então, se eu criar uma fantasia comparada com as informações que eu já tenho, está totalmente errado. Mas como nós não sabemos o que tem lá, você abordar o desconhecido com algo fantasioso não é totalmente algo fora do bom senso, entendeu? Porque você não sabe o que tem lá. Essa é a questão. Tá, só vou falar uma coisa, que se a gente fosse fazer um novo vídeo do Interestelar, acabamos de debater esse filme por uns 10 minutos, então acho que não vai precisar. E será que se a gente tivesse falado do filme do Odisseia no Espaço, a gente ficar quase meia hora falando do filme? Olha, esse aí é outro filme que é essencial, viu? Porque é um filme maravilhoso. Recomendo também para todo mundo que não assistiu. Eu não vou perder meu tempo na minha vida tentando ver esse filme e ler o livro pra poder entender, não. Mas só para contextualizar o do filme Interestelar, que eu também adoro ele, tá? E já que é o filme favorito do Paulo, do PR, você sabe que o buraco negro Gargantua não existe, né? Sim, obviamente, né? Não, na verdade, Rodrigo, a interpretação do filme em si
é exatamente igual àquele, não. Mas assim, existem buracos negros que têm força gravitacional de órbita, que tem planetas que orbitam em volta dele, tão fiéis quanto o Gargantua que tem no filme do Interestelar. Isso está comprovado. Ah, não, com certeza. O Kip Thorne fez para que tudo fosse o mais fiel possível. É só para você saber que vai que você pensou que existisse, né? Porque assim, no filme do Interestelar, e esses dados eu tenho aqui anotados, porque eu sabia que a gente ia falar desse filme, então eu falei, eu quero falar muito dele. Ou pelo menos dar uns dados aí interessantes. Aquele buraco negro, que é o Gargantua, ele tem 100 milhões de vezes a massa do Sol. E você sabia que existe um buraco negro que existe na vida real, que ele é muito maior, que é o buraco negro chamado Fênix A. Ele é 100 bilhões de vezes a massa do Sol. Eita. Sim, questões astronômicas, né? Números astronômicos. Literalmente, né? Sim. Tá. Mas já que o Alex Dark falou do problema do filme, eu vou falar de qual que é o meu problema com esse filme. Que eu falei, eu gosto, é um dos meus filmes favoritos, mas o problema que eu tenho com ele é que, assim, que para um filme que ele se propõe a ser perfeitamente científico e o mais preciso possível, aquela coisa de que no final tudo se resolve com o poder do amor, porque o amor é um mistério, que o amor é não sei o que, nossa, é muito broxante. Rodrigo, O famoso final feliz, cara. Calma, deixa eu questionar com o Rodrigo de forma científica. Vamos lá, Rodrigo. O filme é 100% científico, certo? Ele se propõe a ser. Então, como você explica cientificamente a existência do amor? Fácil. Nossa, mas isso aí é biologia do ensino médio. Sim, o que você chama de amor são nada mais, nada menos que pulsos eletromagnéticos causados pelo seu cérebro, basicamente pelo sistema límbico e pelo neocórtex. Posso falar uma coisa rapidinho? É um processo bioquímico. Explicar cientificamente o amor, muito simples. Tá. Certo, e a doutora disse assim, então qual o sentido lógico, social e ético e racional de sentir amor por alguém que já morreu? Qual a lógica disso? Olha, a questão de lógica não se aplica aí. Você sente a falta de alguém que morreu justamente porque aquilo te desperta um sentimento de nostalgia, de saudade, às vezes de ciúme. Não tem uma questão prática, porque é uma questão de comportamento humano, mas que se explica cientificamente, se explica. Sim, então, mas é justamente essa crítica, porque nem tudo é 100% racional, entendeu? Tem coisas que não dá para se explicar racionalmente, porque tem coisas que nós não temos conhecimento de como funcionam. Essa é que o filme aborda, entendeu? Porque a gente não tem poder de tudo. Tudo bem, eu até entendo que tem essa questão de que nem tudo a ciência pode abordar, eu entendo essa mensagem do filme. E isso funciona para o que o Alex Dark falou, de ele entrar num buraco negro, porque o buraco negro não se sabe o que tem lá dentro. Agora, de que resolve as coisas com o poder do amor. Ah, meu Deus do céu. Olha, se fosse um anime japonês, eles iam dar as mãos e iam resolver tudo com o poder da amizade. Tipo Naruto. Muito Naruto isso daí, cara. Buscou informação, entendeu? Teve todo o processo. O amor é pro público se conectar com o filme, entendeu? Tá. Segundo o Rick e Morty, o amor é outra coisa. Ele fala: o que você chama de amor é uma coisa que é feita para os animais entrar em foco de reprodução. Te pega com força, garoto, mas vai se apagando lentamente, deixando você encarado no casamento. Eu fiz isso, vocês vão fazer isso. Vocês vão fazer isso. Quebra o ciclo, Morty. Foque só na ciência. Nunca vi esse desenho, mas gostei da mensagem. É uma ótima mensagem. Tá. Galera, vou encerrar agora o podcast, tudo bem? Beleza. Só uma perguntinha. Ô Gladys, onde é que você tá mesmo? Eu tô em Floripa. Porque você vai descer. Vai descer.
Descer lá pra BC no comecinho do ano, não bonzinho tô cozinhando pra você chegar e comer. O pior é que eu tô indo pra ABC mesmo. Daqui a 2 dias eu tô lá.